Bom, pessoal, bom dia. 7 de novembro, 8h32 da manhã. Vamos iniciar o nosso relatório da semana, depois dessa ressaca absurda da semana passada, que deve continuar por mais alguns dias. Eu vou me omitir em relação às partes de política. Eu acho que tudo que tinha que ser falado já foi falado e cada pessoa tem a sua opinião própria, né, a respeito das coisas que podem ou não acontecer, até porque a gente, nesse momento, começa a tratar de futuro, né? Então é um pouco mais difícil, né? Eu que vivo desse trabalho, né, de falar a respeito de possibilidades do futuro, quando a gente entra no âmbito de política, ele se torna extremamente mais complexo e extremamente mais difícil. A gente tem algumas opiniões que são bastante claras, elas, ao contrário de alguns colegas, eu tive a oportunidade de conversar com todo mundo a semana passada, praticamente, opiniões divergentes a respeito de ter um ambiente mais tranquilo ou menos ruim, né, ou preditivamente menos ruim. Eu sou, nesse momento, muito mais pessimista que a maioria dos colegas, talvez por ter acompanhado de perto a situação dos ocorridos na Argentina, e eu, sinceramente, eu não gostaria de contaminar a opinião de todo mundo, né? Eu acho que ser otimista, ter fé, é uma coisa bastante importante para o futuro, embora a minha visão não seja exatamente essa, né? Mas vamos lá, vamos falar de economia, que eu acho que é o mais interessante e o que eu sou pago para fazer, né? Não para comentar política. Eu queria trazer para vocês um gráfico bastante importante a respeito de taxas de juros, né, ou dívidas do governo americano, né? Então aqui a gente está tratando de Treasury Bonds, 10 anos, de 5 anos e de 3 meses. Então hoje quem adquire a dívida ou quem põe o dinheiro a juro, para ser mais simples, nos Estados Unidos, ele estaria recebendo em 3 meses a taxa de 4%. Quem investiria esse dinheiro para 5 anos teria 4,4%. E quem investisse ou quem deixasse esse dinheiro aplicado sendo remunerado pelas dívidas do governo receberia 4,2%. Esse número é extremamente importante porque efetivamente, a partir da reversão dessas curvas de juros, a gente vai estar oficialmente em um processo de recessão para o ano de 2023. As notícias não são muito boas nesse momento para os nossos colegas americanos, mas eu preciso vir aqui falar exatamente o que acontece, né? Desculpa a simplicidade das palavras, né? Eu sei que tem gente com conhecimento de economia bastante mais avançado, então me perdoem nesse sentido, né? Eu estou acompanhando nossos colegas nos Estados Unidos nesse momento, eles estão falando, conforme a gente havia combinado, né, que eles iriam trabalhar a 0,75, então isso acabou acontecendo na semana passada, e a previsão é de que a gente venha a subir os juros na taxa de novamente de 0,5, né? Então, o pico da inversão da curva de juros, né? Os efeitos na economia eles não foram muito sentidos até o momento, então a gente não teve reversão no processo inflacionário americano, né? Isso tem muita importância para a gente aqui, considerando que a grande maioria dos nossos insumos, principalmente no agronegócio, eles vêm da cadeia de suprimentos estrangeira, ou basicamente americanos, né? Então, algumas novidades aqui, antes de a gente entrar em mercados em si, que é o John Biden sobretaxando coisas que agora ele está chamando de lucros excessivos. Então, as empresas do livre comércio americano agora não podem ter lucros excessivos porque seriam sobretaxadas. Lá o buraco é mais embaixo, né? Não se faz do jeito que quer. Importante para a gente que quando isso acontece na maior democracia do mundo, você imagina o que poderia acontecer na nossa democracia tupiniquim por aqui, né? O que a gente vê para a gente seriam questões de demissões, né? Nos Estados Unidos principalmente, porque o processo inflacionário faz com que as pessoas, principalmente de média e baixa renda, não tenham capacidade de consumo, né? Que é a base da economia americana, fazendo com que a gente tenha problemas mais sérios em relação às contrações na economia. Então, redução no trabalho, não arrefecimento da inflação a curto prazo, então talvez a gente veja isso no futuro próximo, principalmente considerando que a gente tem as eleições de midterms nos Estados Unidos agora, né? Os colegas estão dizendo que eles vão assumir, os republicanos vão assumir Câmara, Senado e tudo que vier pela frente agora, dada a péssima gestão do Joe Biden, né? Então, fracasso completo.
Ele é um líder belicista, né, como todos os democratas sempre foram, e deve encarar sua punição nas urnas amanhã. Bom, dando sequência, vamos ao dólar. Eu mandei um vídeo para vocês na semana passada a respeito das possibilidades. A gente mantém exatamente o vídeo como é. Eu queria fazer mais algumas ponderações para a gente ter mais força e mais assertividade nesse momento, né? Então, durante a semana passada foi bastante interessante, onde ele, no início da semana, logo pós a eleição, ele deixou uma oportunidade aqui em cima, né, onde eu falei que ele chegaria no 5525, ele acabou não chegando, né, mas chegou bastante próximo, então deixou uma oportunidade para quem precisava fazer hedge de câmbio para cima, né, ou venda de soja no caso, né, cada um com os seus negócios por aí. E da mesma forma aqui embaixo, onde ele vai tocar a casa dos 5, conforme a gente tinha também combinado que ele iria fazer, né? Se a gente olhar como um todo, a gente tem essa consolidação que ela é extremamente forte, não é à toa que ela está aqui desde 2020. A gente teve 2 momentos onde isso não foi respeitado. Quando isso acontecer, nós temos 2 caminhos bastante possíveis aqui. O primeiro é ele fazer esse movimento aqui, indo encontrar novamente essa trendline de indecisão, né? Porque a gente tem duas, essa subindo e essa aqui descendo. Essa casa dos 5, que é extremamente importante, como vocês já sabem. Em caso havendo esse rompimento, a gente deve trabalhar aqui na casa dos 4,90 e depois na casa dos 4,823. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, estou dizendo que aqui haverá ação dos compradores. Bom, em relação à soja, talvez a gente tenha uma oportunidade durante essa semana, talvez não muito provável, né? A gente tinha até oportunidade de venda na sexta-feira, mas conforme o combinado, a gente falou que em havendo um fechamento acima da casa dos 14,50, a gente teria novas oportunidades e é isso que está se desenhando nesse momento. Do ponto de vista qualitativo, a gente tem baixas exportações, a gente vai ter o relatório do USDA agora no meio da semana, uma divergência entre os colegas sobre a produtividade americana, né? 50,3 com alguns consultores, 50,9 com outros. É importante a gente relembrar que essa movimentação de preço que aconteceu daqui para cá, ela foi mediante a alteração do USDA, onde ele previu uma redução na produção americana de 50,5 para 49,8. Então agora será que o USDA está desistindo e vai voltar para as casas superiores. Sinceramente, eu nunca vi eles fazendo uma movimentação nesse sentido, né? De certa forma é vergonhoso, em um mês você mudar de opinião, descendo e depois subindo. A nossa opinião, ela fica mantida, né? Conforme a gente também havia comentado, que a gente deve trabalhar em torno dos 50,3, 50,4 para o final que já está se aproximando. O clima da América do Sul está bastante colaborativo. Recebi algumas informações sobre o frio no Paraguai, que teria danificado as sojas. A gente verificou isso durante o final de semana. É praticamente irrelevante, não teve a capacidade de dano severo no soja, né? Folhas queimadas, né? Somente isso. Então, acredito que não terá mais problemas. É uma situação nova, né? Porque geada em soja geralmente é raro de se observar, né? Vamos aguardar mais notícias. Eu acho que nenhum tipo de quebra pode ser significativo para que a gente possa prever um aumento de preço de soja por conta disso, né? A questão das importações chinesas, eles estão cogitando importação de farelo brasileiro. A China está claramente buscando novas alternativas de suprimento, né? Principalmente em Argentina e também no Brasil, então a gente vai ter outras oportunidades de negócio aqui com a China. Não é no momento, mas existem bastante rumores a respeito disso. É muito importante caso a China tenha um apetite pela soja americana menor. Em relação aos preços, um fechamento acima da casa dos 14,50 nos abriu essa possibilidade. Então, normal na segunda-feira esse soja ter aberto em baixa, testando os 14,50, conforme eu falei para o colega lá do sul que iria acontecer. E agora a gente vai possivelmente rompendo essa casa aqui nos 14,70, a gente deve chegar no 14,895,
capturando em torno de 30 centavos, o que é bastante importante, né? É bom a gente lembrar que a gente tem essa consolidação, que ela de certa forma é forte, mas principalmente, aqui vem os números da Mega Sena, né? Principalmente a gente observar que esse número aqui, nos 14,89, a gente não tem negociações, né? Então, das duas situações, ou a gente consegue um rompimento aqui que, se, na minha opinião, só aconteceria depois de alguma surpresa no relatório do USDA, faria com que esse preço pudesse vir para cá, ou a gente vai manter essa consolidação. No passado, dificuldade de passar nessa casa dos 14,39 e agora uma dificuldade menor de voltar para baixo dessa casa dos 14,39. A gente está respeitando essa trendline de alta aqui, estamos respeitando os custos dos americanos e um momento bastante interessante. Existe um gap aqui no diário, não vou mostrar para vocês, que ele vai precisar ser fechado até para não gerar ansiedade, né? No momento a gente não tem notícias suficientes para que esse gap possa ser alcançado, principalmente durante essa semana, salvo engano, alguma notícia grave do ponto de vista de geopolítica. Muita atenção novamente no soja, né? Não vamos perder as oportunidades. Aqui a gente vai ter algumas chances. Não estou falando para vender, obviamente, né? Conforme eu comentei com o colega lá do sul, o mais inteligente agora nesse momento é colocar uma proteção, pessoal da Bahia, aqui na casa dos 14,39, caso ele venha a ser perdido, né? Nesse momento, o soja de maio de 2023 a 14,74. Novamente, muita atenção nessa movimentação de preço aqui. Em relação ao milho B3, conforme combinado, movimentação bastante curta durante a semana. Poucos reais aqui, se a gente converter isso em dólar, são praticamente $1 de movimentação de uma semana para outra. Agora a gente já tem a nossa abertura daqui a pouco, onde ele está nesse momento 85,75 e a gente vai chegar na casa dos 83 antes que a gente venha assumir um movimento de alta. Em relação ao arroz, à medida que a gente se aproximou dessas zonas de suporte, fiquei bastante feliz em ver que essa zona de preço foi bastante rejeitada, respeitando essa formação de preço que a gente vê por aqui. Então, chegando próximo dos 15,99, semana passada eu falei que esse suporte era bastante forte, porque ele iria alcançar esse suporte, essa trendline de alta e mais a média, mudando aqui para o gráfico diário, mais a média dos 200 dias, né? Então, muito forte esse suporte aqui. A grata surpresa foi que rapidamente ele abandonou a casa dos 16,25 e praticamente em 2 dias ele veio aqui para as casas superiores, né? Isso me dá um indício bastante forte de que a gente pode testar novamente 17,87, que vai ser uma grande oportunidade, e que a gente já tem 3 testes nas casas superiores. Talvez a gente não consiga segurar esse preço por aqui, e alguma movimentação de preços mais forte por parte de China, Paquistão, Índia, pode ser que a gente venha finalmente a chegar nesses preços na casa dos 18,59. Ele não pode ser uma previsão para a semana ainda, vamos aguardar o relatório do SDA, mas aqui ele já está no momento onde ele está em dúvida e ele vai pressionar essa zona de preço com bastante intensidade durante a semana. Em relação ao algodão, a semana passada eu informei que ele iria começar a encontrar suportes válidos. Foi o que aconteceu, encontrando a casa dos 72,16 aqui nessa linha azul. E nós temos bastante importante esse fechamento acima da média no 77,70, principalmente dentro dessa consolidação maior aqui. Possivelmente a gente vai ver testes agora com dificuldade na casa dos 90 e depois dos 96,81. Então a nossa zona de preço para essa semana ela vai ficar entre os 82,36 e os 96,81. Beleza? Então boa semana, bons negócios, e assim que tiver alguma notícia relevante eu volto a entrar em contato.